1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A palavra, ela começa falando da mensagem da cruz. Apóstolo Paulo, ele fala que Deus chamou ele não para estar batizando as pessoas, e sim para pregar o evangelho, não com a sabedoria de palavras, mas para pregar o evangelho que não anule a cruz de Cristo, para pregar o evangelho verdadeiro que Deus deixou na terra, para falar de Jesus, o evangelho verdadeiro. A palavra, ela começou falando: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem. A palavra de Deus, ela é loucura para as pessoas que não entendem a palavra de Deus, mas para as pessoas que têm o entendimento da palavra de Deus, para os que Deus considera as pessoas que serão salvas, esse é o poder de Deus. As pessoas falam que a palavra de Deus é loucura, mas a palavra de Deus, ela não é loucura. Ela é loucura para as pessoas que não entendem a palavra de Deus. Pois Paulo continua falando: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A palavra fala: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O mundo acha que tem uma sabedoria dele próprio, mas toda a sabedoria que as pessoas têm no mundo vem de Deus.
E é Deus que deu a sabedoria para todos os seres humanos da terra. O homem muitas vezes acha que a sabedoria dele é dele próprio, mas ele esquece que é Deus que dá sabedoria para os homens inventar as coisas que tem na terra, e depois o homem se acha que ele é tão sábio que não precisa mais de Deus na terra, e ele não entende que a sabedoria dele veio de Deus, que Deus está acima de tudo e de todas as coisas que tem na terra, que foi Deus que criou os homens, que criou os seres humanos, todas essas coisas vêm de Deus. Depois o homem coloca a sabedoria dele acima de Deus, e isso Deus não aceita. Paulo continua falando. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Deus salva as pessoas que crê nele pela loucura da pregação, porque as pessoas que estão no mundo do pecado, as pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, fala que os que estão pregando a palavra são loucos, chama Deus de loucura. É o mesmo que estar falando que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, é loucura, mesmo que está falando que é mentira, que isso não é verdade, mas sabemos que a palavra de Deus é verdadeira em toda a terra. E as pessoas que creem em Deus, elas sabem muito bem que a palavra de Deus, ela não é loucura, ela nunca foi loucura nem no passado, e ela não é hoje e não será no futuro. A palavra de Deus é a palavra mais pura e verdadeira que tem, que está escrito nas Bíblias Sagradas. Paulo continua falando, porque tanto o judeu pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Jesus Cristo que morreu na cruz para a salvação de toda a humanidade, para que as pessoas hoje possam ter a salvação da sua alma. Ele continua falando. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o gentil, mas para os que foram chamados, tanto judeu como os grego, pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a pregação, ela se tornou escândalo para o judeu, loucura para o gentil, porque eles falam, nós que somos considerados os gentios, que entendemos a palavra de Deus, para eles, a nossa pregação é loucura. O judeu hoje representa as pessoas que estão perdidas no mundo do pecado, as pessoas que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro, que não conhecem a palavra de Deus verdadeira na terra. Paulo continuou falando que o poder de Deus é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque a loucura que as pessoas falam que é de Deus é a palavra verdadeira, e a palavra verdadeira, ela é mais forte que tudo. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Deus é mais forte que tudo. Deus é glorioso e grandioso o seu poder. Ele é mais forte que todos os seres humanos da terra. É ele que criou o céu, a terra, o mar, tudo que há na terra. Ele é poderoso em poder. Ele é o Criador verdadeiro de toda a terra. Ele é o verdadeiro autor de todas as coisas já criada na terra. Continua falando a palavra. Paulo fala, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus, ele não chamou pessoas com vocação, pessoas que eram muito sábios, pessoas segundo a carne, pessoas muito poderosos, pessoas nobre nascimento. Deus não chamou essas pessoas. Ele até chama alguns, ainda hoje na terra, mas são muito poucos. Deus chama o contrário dessas pessoas para confundir as pessoas. Deus gosta de chamar as pessoas que são consideradas desprezadas. Ele gosta de chamar as pessoas que todos acham que são fracas. Deus gosta de confundir os homens na terra. Deus, ele escolhe as coisas humildes do mundo e desprezada, aquelas que ninguém dá valor, que não são nada perante as pessoas da terra. Ele chama para confundir os homens da terra, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus, ele escolhe quem ele quer para a pregação do evangelho. Ele chama quem ele quiser. Não tem homem na terra que possa mandar em Deus e escolher quem Deus vai chamar para pregar o evangelho na terra. Deus escolhe quem ele quiser e Deus costuma escolher as coisas fracas do mundo. Deus escolhe as pessoas que estão desprezadas pelo mundo para a pregação do evangelho na terra, a fim de envergonhar as pessoas que se acham muito importantes, muito sábias. Deus, ele confunde os homens na terra. Paulo fala, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus, ele já fazia isso desde o começo do mundo, desde quando ele criou todas as coisas. Ele sempre começou escolhendo as coisas mais fracas e desprezadas. As pessoas desprezadas e fracas é que Deus gosta de escolher para a pregação do evangelho na terra. Deus gosta de confundir os seres humanos da terra. Ele gosta de confundir as pessoas que se acham, as pessoas que se acham muito sábios, as pessoas que se acham muito inteligentes na terra. Deus escolhe ao contrário dessas pessoas, porque é Deus que escolhe, não os homens da terra. Os homens da terra, muitas vezes, eles escolhem, mas isso não vem pela revelação do alto, não vem pela revelação de Deus, é escolha do homem da terra. A escolha de Deus, ela é diferente, e Deus escolhe quem ele quiser na terra, porque o homem não manda em Deus. Deus escolhe as pessoas que estão desprezadas na terra. Você que está em algum lugar da terra desprezado, você pode ser escolhido por Deus para pregar o